Digno é Ele de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Eu agradeço mais uma vez a toda a liderança da casa, a todos os obreiros que aqui estão. Eu honro a pessoa de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu sou indigno, não mereço estar aqui à frente. A testemunha e uma grande nuvem de testemunha diante de Deus e diante dos homens. Eles são testemunha que eu não mereço estar aqui. O meu destino já deveria ser o inferno, mas Deus teve misericórdia, me permitiu estar aqui e poder fazer o caminho inverso, voltar atrás, rever meus conceitos sem nenhuma dignidade e poder alcançar a graça e a misericórdia dele, se assim Ele me permitir que eu chegue até o fim. E da mesma forma que Ele me permitiu, Ele permitiu a cada um de nós que aqui estamos, de poder cultuar o nome dEle, de poder nos humilhar a tempo, de poder nos arrependermos a tempo, de poder rever nossos conceitos antes do dia em que Ele irá prestar conta comigo e contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero novamente, antes de dar continuidade, eu gostaria de orar aqui. Eu queria pedir a você, por favor, contemple pela fé o Senhor Deus te ouviu. Coloque o seu coração, faça conforme aquilo que melhor você entende que deve ser feito. Eu quero que você saiba, antes de mais nada, que Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus Pai se encontra aqui também. E há anjos contemplando você. E está vendo esse momento exatamente agora. E eles estão vendo tudo que eu e você está a fazer. E tudo que nós fazemos, as nossas atitudes e ações, é o que vai trazer a aprovação de Deus ou a reprovação dele. Essas são as nossas atitudes. Quando elas são aprovadas por Deus, Deus tem misericórdia e Ele se achega até nós. Então olhe, mostre para o Senhor quem é você, não esconda nada. Peça perdão, manifeste seus erros, implore a Ele misericórdia, confesse com a tua boca os teus delitos, diga para Ele quem é você realmente, não esconda nada. Deus ama aqueles que se arrependem. Deus diz que os humilhados serão exaltados, mas os orgulhosos serão humilhados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai amado, uma vez mais aqui estamos diante da Tua presença. Senhor, sem nenhuma dignidade, é o que nós somos, Tu sabes. Somos como trapos de imundícia, Pai, por mais que façamos nesta terra, por mais que temamos o Teu nome, Tu deixaste escrito para nós que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante a Tua santidade, perante a Tua dignidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu manifesto a Ti agora a minha fraqueza, os meus pecados, as minhas injustiças, a minha maldade, Senhor, as minhas corrupções. Pai, as minhas mentiras e abominações que eu cometi diante de Ti, Senhor. Todas as vezes que tentei acertar, mas eu errei, pequei contra Ti, contra a Tua santidade, contra o Teu Espírito Santo e Te entristeci. E fui um dos zombadores, Senhor, daqueles que expõem o Teu Filho à vergonha pública, se tornando um inimigo Teu, Pai. Em nome de Jesus, eu manifesto e confesso a Ti, Pai, toda a minha miserabilidade, imploro a Ti o Teu perdão sobre mim e sobre os que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Contempla as nossas fraquezas e imundícia. Lava-nos com o sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, eu imploro este sangue sobre cada um dos que aqui estão, que toda hoste da maldade, todo principado, toda potestade, todo espírito
todo o exército das trevas que porventura tenha se levantado para impedir que o reino de Deus avance nesta cidade, neste país, neste lugar, sobre a vida dos que aqui estão, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar e determinar pelo poder e a autoridade que há no nome de Jesus, que toda a força das trevas, toda a força dos ocultistas, da semente da serpente dos inimigos de Deus, que atua nas várias dimensões, onde nós vemos e não vemos, contra o avanço do teu reino, sobre todos os aspectos aqui falados e mencionados. Em nome de Jesus eu declaro que todas as suas ações sejam agora neutralizadas, sejam agora bloqueadas, tudo seja falido e tornado inútil, e que o reino de Deus avance sobre todos aqueles que ainda podem alcançá-lo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agora com você adorar o Senhor. Feito essa oração, eu quero que você contemple pela fé o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Quando você abrir a tua boca para adorá-lo, faça-o como se você estivesse diante dele, porque é isso que está acontecendo. Deus, Ele está aqui olhando nos meus olhos e nos seus olhos. Então quando você disser e o adorar, eu quero que você faça o que está escrito na Bíblia. Adore-o em espírito e em verdade. Diga para Ele que Ele é grande, sim. Quando você disser que o ama, que isso seja verdadeiro. Quando você disser que Ele é poderoso, quando você louvá-lo na beleza da sua glória, que isso seja sincero. E se Deus enxergar a humildade no teu coração, vai cumprir o que está na Bíblia. Quando Ele diz no livro de Isaías: eu sou alto e sou sublime e sou santo, e habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com contrito, quebrantado e humilde de espírito, para vivificá-lo, para dar novas forças, para fortalecê-lo, para fazê-lo ter mais vontade de viver. Glória a Jesus. Deus habita no meio dos louvores. O louvor entoado em espírito e em verdade atrai a presença de Deus, e a alegria de Deus é a força do povo dele. Então tente tocar o coração de Deus, tente alegrá-lo com a tua adoração a Ele. Eu vou soltar um louvor aqui, e eu sei que a maioria sabe, é um louvor de adoração. Quando você fala para Deus, é de você para Deus, é de você para Deus. Então louve a Ele. Vamos todos adorá-lo em espírito e em verdade. Adore comigo, vamos louvar ao Senhor. Eu sei que vocês sabem. Aleluia. Glória a Jesus. Ele está aqui. Quem quiser ficar de pé, fique de pé. Quem não se sentir bem, então fique da forma que você quer. Mas diga para Ele: Senhor, eu sei que Tu me sonhas. Fale com o seu coração. Adore a Ele em espírito e em verdade. Senhor, eu sei que Tu me sonhas. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ele te conhece. Se me acende do mundo, me levanta. Aleluia. 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 Meus pensamentos. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ele sabe todos os teus planos. Glória a Jesus. Em palavras
Eu sei que tu me sombra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Ele te sonda, glória a Deus. O Senhor Deus sonda-nos. Ele conhece os meus e os teus pensamentos. Ele sabe quem é você. Ele sabe a tua sinceridade. Ele sabe quando és verdadeiro e quando não és verdadeiro. Aleluia.
Deus é fiel, Jesus é fiel. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. O Senhor nos ama. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, amados, o Senhor me permite, o Senhor me fez algo e trouxe aqui uma direção para trazer esta noite. E eu sei que Ele quer algo maravilhoso para mim e para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está aqui. Eu quero agora, pela misericórdia de Deus, quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Quantos acreditam que Ele está aqui? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse comigo nesta primeira fase, primeira parte. Abra comigo a tua Bíblia. Aleluia. Glória a Jesus. Isaías, capítulo de número 21. Eu quero que você preste, por favor, bastante atenção no que o Senhor Deus, Ele quer falar conosco aqui. Isaías, capítulo de número 21. Glória a Jesus. Isaías 21. Jesus é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Isaías 21, vamos ler comigo. Leia, por favor, comigo. Diz assim: profecia contra a Babilônia. Repita, por favor, isso. Profecia contra a Babilônia. Alguém aqui sabe o que é Babilônia? Eu sei que a maioria sabe. Glória a Jesus. Cuidado. Você vai ver o que significa o que está escrito aqui. A maioria sabe. Mas preste bem atenção. Diz assim: sentença contra o deserto junto ao mar. Como as tempestades vêm do sul, ele virá do deserto, de uma terra horrível. Repita comigo: de uma terra horrível. Glória a Jesus. Uma visão terrível me foi anunciada. O traidor procede traiçoeiramente e o destruidor anda destruindo. Ao ataque, ó Elam, feche o cerco, ó Média. Já fiz cessar todo o gemido, por isso os meus lombos estão cheios de angústia. Tive dores como as dores da mulher que está dando à luz. Contorço-me de dores e não posso ouvir. Desfaleço e não posso ver. Escute-me, por favor. Aqui eu quero parar por um momento. Você está vendo o profeta de Deus, Isaías. Ele tem uma visão, e nesta visão ele está vendo um acontecimento. Ele está vendo um grupamento vindo para uma guerra, como se o inimigo fosse vindo em direção a uma cidade que se chama, podeis assentar, Babilônia. Glória a Jesus. Eu vou repetir: Babilônia. E antes do fim da mensagem, eu quero trazer uma das informações mais importantes. Saia de Babilônia.
fuja dela. E você vai entender por que você tem que correr dela. Você vai entender por que eu e você precisamos, temos de estar certificados, temos de ter consciência de que Babilônia não é o meu e o seu lugar. Temos de ter consciência de que Babilônia, ela está numa posição onde ela se encontra como inimiga mortal de Deus. Ela está numa situação dentro de um contexto social, econômico, psicológico, emocional e todas as áreas dessa Babilônia, tudo dela é contra Deus. Tudo se opõe a Deus. É por isso que você vê no livro do Apocalipse, está escrito, se não me falha a memória, 18, quando o Senhor diz: foge dela, sai dela, povo meu, para que vocês não incorram nos juízos que virão contra ela, e também sofra a pena dela. Saiam dela, povo meu. Babilônia é um antro de demônios. Babilônia é casa de espíritos malignos, toda sorte de hostes espirituais que caíram e que se rebelaram contra Deus, e que, segundo o livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, está escrito, se não me falha a memória, e eu sei que vocês conhecem, está escrito que a vinda de Jesus, ela não se dará antes que se manifeste a apostasia, rebelião. Em outras palavras, ele está dizendo, antes que o sistema chamado Babilônia, rebelião, que abandonou a fé verdadeira, que se rebelou contra Deus deliberadamente, conscientemente, escolheu lutar contra o Deus Todo-Poderoso, e por isso Babilônia, ela tem que ser demolida, destruída, julgada, porque a Bíblia é fiel e é verdadeira, e nem um tio, nem uma letra, nada será tirado dela, sem que toda ela se cumpra, e o fim já está escrito: Babilônia vai afundar no Seol, pelo fogo do juízo justo e perfeito do Deus Todo-Poderoso Jeová. Ele vingará toda a injustiça que foi praticada por esse sistema. Babilônia é o sistema de iniquidade, de rebelião. Babilônia são pensamentos, filosofias, tragos pelo espírito do anticristo, o espírito de Lúcifer, que se levanta contra Deus, se levantou no céu e desceu à terra. E no último tempo, a Bíblia diz que ele vai se levantar como nunca antes. Porém, está escrito que chegará o fim desse sistema, e só os santos e justos, os puros, que vão conseguir vencer e ter a aprovação de Deus. Só os filhos de Deus vão subsistir, como está escrito em Salmos 1. Aqui de antemão eu quero adiantar: saia rápido, porque o Senhor traz isso para mim e para ti, porque este é o tempo em que o poder de Babilônia, o poder das trevas, o poder do engano, o poder da rebelião contra Deus, ele atinge o clímax antes da igreja sair da terra, antes de Jesus voltar. Tudo o que é pecado, tudo o que é iniquidade vai atingir o clímax para a igreja, para os filhos de Deus. Atinge o clímax da maldade. Então Jesus tira a igreja, e depois
chegar a outro clímax, o máximo. E agora você vê toda a maldade proliferada. Você observa que a promiscuidade, a corrupção já tomou a terra. E você vê que há muita injustiça. A Bíblia se cumpriu. O que Isaías está vendo aqui, que deixa ele aterrorizado e assombrado. Você vê que ele é tomado com um medo tão forte, que ele compara esse medo e a situação em que ele fica como as dores de parto. A pior dor que existe sobre o ser humano é a dor do parto. Você está entendendo o que ele está vendo? Uma das piores dores é a dor do parto. E ele compara o acontecimento, o início, a queda, todos os fatos, todas as ações que vão ser deliberadas sobre esse sistema babilônico para o frear, para o parar, para o bloquear, para impedir o avanço do pecado, para impedir o avanço da injustiça, do mistério, da iniquidade que já está em operação. Não é assim que está escrito na carta de Tessalonicenses? Mistério, oculto, algo que é difícil de saber. Só sabe o que é mistério se aquele que é o dono do mistério revelar. O mistério da iniquidade já opera. Mas nesse mistério, Deus deixou escrito que Ele é invencível. Deus deixou escrito que Ele é o Todo-Poderoso. Deus deixou escrito que ainda que houvesse dia, Ele já existia. Ainda que tudo viesse a existir, Ele já era. E ninguém pode fazer com que alguém escape das mãos dele. Quando Ele quiser operar, fazer algo, ninguém poderá o impedir. O que Ele deixou nesta mensagem? Ele deixou recados para os homens e para a sua criação que se levantou contra Ele, especificamente neste tempo em que nós estamos agora. E eu quero caminhar com você pela Bíblia, e você vai ver, existe um juízo. O juízo que Isaías está vendo aqui, que ele tem medo, ele fica pálido, ele está vendo como que um exército vindo, e o poder deste exército, o poder desta autoridade que está vindo é tão grande, é tão terrível, é tão esmagador. O poder de destruição, o poder de subjugar o seu oponente é tão brutal que Isaías fica pálido, apavorado, trêmulo, com muito medo. Isaías, ele está vendo aqui, é como a volta de Jesus. Ele está vindo, observando o que esta geração, eu e você, está prestes a ver. Ele está vendo este dia aqui. Eu quero que você observe. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses comigo. 1 Tessalonicenses. Olhe o que Isaías está vendo. E eu vou continuar a ler o texto. Isaías está vendo um tempo de grande injustiça e proliferação da maldade. Mas de repente, ele vê que está vendo um rei. Está vendo um grupamento com um exército. Ele está vendo a volta. Ele tem a visão. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1. A volta de Jesus. Quando Jesus está vindo, ele vem para fazer duas coisas. Ele vem para dar descanso. Eu vou ler do 3 em diante.
Ele vem para dar descanso. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 3 e diante. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 3 e diante. Jesus vem para fazer duas coisas. Primeiro, dar descanso, consolar aqueles que estão sendo injustiçados, maltratados, que estão carregando sua cruz, que negaram a si mesmo, que escolheram o caminho estreito, apertado, para entrar pela porta estreita e apertada. Jesus vem para consolar os que escolheram a perseguição e o ódio daqueles que odeiam a Deus nesta terra. Jesus vem para consolar todo homem e toda mulher que escolheram trilhar o caminho que Ele trilhou. E a minha e a sua Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus foi moído, quebrado. E Ele disse que nós temos que seguir Ele. E Ele disse que todos que o seguirem, Ele deixou na sua palavra que foi-nos permitido não apenas o acreditar nele, mas também o privilégio de sofrer por Ele. Glória a Jesus. Ele nos chamou os seres humanos para um combate contra o reino das trevas. E por isso Ele disse: porque vocês vão me servir, porque vocês vão me amar, porque vocês me conhecem, vocês conhecerão o Espírito Santo, e esse Espírito virá para vocês, habitará em vocês. O mundo não conhece esse Espírito, nem o pode receber. E Ele disse: vocês serão odiados de todas as gente. O mundo odiará vocês. Significando dizer, haverá guerra. Mas Ele disse que aqueles que perseverarem até o fim, em meio ao avanço da iniquidade, da maldade e da corrupção destes últimos tempos, em Mateus 24, você vê que o amor de muitos vai se esfriar. Mas Ele diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ele deixa avisado que o dia dele, antes dele chegar, a noiva dele, Ele compara ela como nos tempos de Noé. Noé e Ló estavam em grande agonia, sofrimento, porque eles olhavam para aquela geração perversa e eles se contorciam, eles odiavam o mal, eles se sentiam mal, eles eram odiados ao ponto que Ló, todos os habitantes daquela cidade de Sodoma e Gomorra, desde a criança, você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 19, até o mais velho, quiseram coabitar com os anjos. E depois disseram para Ló: porque tu não deixa que nós façamos mal a eles, que nós peguemos eles, então nós vamos fazer mal a ti. Escute-me, o Senhor Deus disse, em outras palavras, que este tempo que Isaías está vendo aqui, a iniquidade e a maldade seria tão grande que aqueles que escolhessem a justiça de Deus, eles estariam nesta terra em grande opressão. Por quê? Porque a injustiça iria proliferar, iria ganhar terreno, iria ganhar campo, de tal forma que os injustos e os mentirosos, eles iriam prosperar. Jesus é fiel. Escute aqui. O Senhor deixou isso escrito para eu e você saber, para que eu e você não seja enganado, porque a injustiça sim, ela vai prosperar, mas o fim dela será terrível para todos aqueles que forem achados neste dia como participantes deste sistema injusto. É por isso que o Senhor permite que esta geração saiba de tudo antes. Ele precisa mostrar para mim e para você que existe um dia da prestação de contas. Existe um dia que os demônios eles temem e tremem, e o próprio Lúcifer eles têm terror ao ponto de tremer. Você lembra do que está escrito? Creis em Deus, fazes bem, porque até os demônios creem que eles
desce. Sabe o que isso significa? É a mesma coisa que está escrito naquela passagem do demônio gadareno, quando Jesus desce à terra. Aquele ser que estava apanhando, sendo humilhado, seres humanos cuspiram nele, arrancaram seus pedaços, e esses próprios seres humanos, entenda, preste atenção no que o Senhor está trazendo aqui. Existe um juízo que ele é tão forte de Deus, é tão terrível, que o diabo sabe a tal ponto que ele não apenas tem medo, escute, o diabo, escute, é isso mesmo, ele tem medo de Deus. Ele tem medo, terror e horror do Deus que a maioria desta geração escolheu com as suas próprias bocas e atitudes desprezá-lo, desonrá-lo, incitar a sua ira, e fez isto deliberadamente. Mas quando os anjos caídos, naquele demônio endemoniado gadareno, viram Jesus, enquanto os homens estavam para cuspir nele e zombando dele, com mentiras e falsos líderes que existiam naquela época, como saduceus, escribas, e você sabe, fariseus, e estes mesmos que foram os que mataram Jesus, enquanto estes estavam maltratando Jesus, desprezando Jesus, quando aqueles anjos viram Jesus, eles se aterrorizaram, e trêmulos e perplexos e com muito medo eles bradaram: que viestes fazer aqui, ó Jesus, Filho do homem? Viestes nos atormentar antes do tempo? Observe as hostes espirituais. Estes demônios que ali estavam, eles tinham tanto poder que nenhum homem conseguia prendê-los e parar. Mas quando eles viram Jesus, repita comigo, quando eles viram Jesus, aquele que aquela geração cuspiu nele, bateu nele, odiou ele, maltratou ele, chamou ele de demônio, chamou ele de mentiroso, e disse para ele que não queria que ele fosse o rei deles, e disse para ele em alto e bom tom: queremos Barrabás, solte-nos Barrabás. Aqueles demônios podem parar agora, que aquela geração fez tudo isso. Quando viram ele, por algum momento eles podem ter pensado que Jesus estava vindo para executar este juízo aqui. Então eles ficaram aterrorizados. O terror que também entrou em Isaías, de alguma maneira estava agora dentro daqueles demônios, e por isso eles falaram isso. O que eu quero dizer aqui é o que a palavra do Senhor diz. Escute, existe um dia que até mesmo os demônios mais poderosos, eles estão terrivelmente temerosos de enfrentar. Os anjos que caíram estão com muito medo, e é por este motivo que Jesus escolheu descer à terra e morrer por mim e por você e por cada ser humano que pode ser salvo, que habita a terra. Porque este dia é um dia quando começa um acerto de conta, em que o Criador, ele vai julgar a criação que escolheu ousar, escolheu conscientemente lutar contra ele, escolheu acreditar nas mentiras dos demônios, escolheu seguir seus próprios princípios morais. E agora você vê uma geração que se encontra no estado de mornidão,
no estado de engano tão grande, em que Deus, Ele precisa de alguma maneira intervir. E essa é a intervenção. Aqui você está vendo a intervenção. Agora eu quero ler o que vai acontecer. Observe isso, porque Isaías está tremendo por causa disso. 1 Tessalonicenses, ele vem e ele diz isso aqui, o 4. Jesus está vindo agora. Isaías está vendo isso aqui. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 4 em diante. Isso é sinal evidente do juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão sofrendo. Pois de fato, aqui você observa como está esta geração. Justos estão sofrendo, sendo perseguidos, estão tendo seus direitos roubados, estão sendo obrigados a aceitar condições injustas e malignas, porque os demônios, a apostasia tomou a terra e está fazendo com que os seres humanos, até mesmo nos ambientes de trabalho, e para manter seus trabalhos, eles tenham que mentir, eles tenham que aprovar aquilo que é injusto. Mas neste contexto se encontra os filhos de Deus. Repita comigo: os filhos de Deus. Eles resistem. E muitos deles estão perdendo seus empregos porque eles não aceitam a mentira. E aqui a Bíblia está mostrando como é que eles estão nesta geração. Eles estão sendo escurrachados. Eles estão em grande aflição. É aqui onde você tem que estar. É aqui onde eu tenho que estar. Eu e você tem que estar sofrendo pela justiça. É aqui onde os seres humanos precisam se esconder. Por quê? Observe o que vai acontecer. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Vocês estão vendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo aqui que é justo que Ele venha e traga o que? Tribulação aos que estão atribulando quem? A igreja dele. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo, em outras palavras, o que Isaías está vendo, o dia que Deus está vindo para atribular, trazer agonia, trazer sofrimento para todos aqueles que estão maltratando, humilhando, perseguindo os justos, a igreja dele. Isaías está vendo este dia. Eu quero que você continue. Olha o que ele diz: e que dê a vocês que estão sendo atribulados, a igreja, alívio juntamente conosco. Ele vem para trazer alívio. Para você que ama Deus, para você que escutou a verdade, para você que está com uma cruz, para você que é odiado, mas não odeia, para você que está sendo roubado, mas permanece firme, você não rouba, para você que está sendo terrivelmente injustiçado, mas você tem se lembrado que você escolheu um caminho que é estreito, e que foi te dito que a ti foi dado o privilégio de não apenas acreditar neste caminho que é Jesus Cristo,
mas foi dado o privilégio de também sofrer por amor do nome dele. Glória a Jesus. E ele está dizendo: eu estou vindo para dar alívio a vocês que escolheram a santidade e a pureza. Observe, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Glória a Jesus. Isaías está vendo este dia. Você está vendo aqui um Deus que está dizendo, aquele mesmo Deus que teve os pedaços arrancados e caíram neste chão. Você está vendo ele dizendo que ele está vindo cometer vingança. Abra, por favor, Hebreus. Por quê? Porque nós temos que sair do sistema chamado Babilônia. Glória a Jesus. Babilônia, Babilônia. Babilônia não pode ser o meu e o teu lugar. Hebreus capítulo de número 10. Eu quero que você leia comigo. Aleluia. Hebreus 10. Glória a Jesus. Por que você tem que sair? Por que eu tenho que sair? Do 26 em diante. Observe. Este é um lugar em que nós não podemos ir. Hebreus 10, do 26 em diante. Olha aqui. Olha isso. Olha o que ele deixou escrito. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Repita isso aqui: medo do que acontecerá. O que Isaías está vendo lá naquela visão lhe trouxe o quê? Medo, terror, horror, pavor. O que aqueles demônios tiveram quando viram Jesus? Medo, terror, pavor, horror. Eu quero que você entenda aqui. Esta mensagem não é para que você tenha, não é para trazer medo para você. Eu não quero que você sinta medo. Eu quero, e o meu desejo para mim e para a tua vida é que entre um sentimento dentro do meu e do teu coração, que Deus disse que eu e você foi criado para ter e para exercer isso e para viver de acordo com este sentimento. Este sentimento chama-se temor de Deus, que significa respeito, reverência, honra a autoridade que merece ser honrada. Deliberadamente, conscientemente. Eu quero que entre dentro do meu e do teu coração o que Deus disse, que nós nascemos, Eclesiastes 12, que o homem foi criado para isto. Este é o dever dele: temer a Deus, guardar seus mandamentos, porque Deus depende dar conta de tudo que ele fez, quer bom ou quer mal, que está oculto ou não. Deus vai lhe pedir conta. Eu quero que entre isso dentro do meu e do teu coração, porque está escrito que sabedoria é o quê? Temer a Deus. Glória a Jesus.
Está escrito que a sabedoria também, o princípio dela, o início dela é o temor a Deus. E está escrito que aquele que ama, aquele que está cheio do amor, o amor lança fora todo o medo. Por quê? O medo de estar diante de Deus como inimigo dele. Aqueles que estiverem cheios da sabedoria de Deus, cheios do amor a Deus, o próprio Deus vai se encarregar de cumprir o que está escrito na Bíblia, Efésios capítulo 5. Eles vão ser apresentados por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, porque lá está escrito que Ele morreu para lavar, entregou-se a si mesmo para que com o seu sangue Ele apresentara a Deus uma noiva irrepreensível, imaculada, sem mancha, sem pecado, sem defeito algum diante de Deus Pai. Ele lavou ela com a água da sua palavra pura. Ela vai se apresentar diante de Deus Pai pura, vai conseguir ficar diante dele. Por isso ela não será humilhada. O amor a envolverá. Ela não vai sentir medo, porque quando ela se apresentar diante do fogo consumidor, ela não vai precisar vivenciar isso aqui. Pelo contrário, essas pessoas, resta para elas o medo do que acontecerá. O quê? Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Por favor, alguém leia o 30 em voz alta. Por gentileza, em voz alta. Deus, o 30. porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa horrenda É cair nas mãos de é Deus. cair nas mãos do Deus vivo. Em outras linguagens, que coisa Horrenda terrível, coisa é cair. horrível é cair nas mãos do Deus vivo te julgando. Escute por favor, o que Isaías está vendo. Ele está vendo este momento, quando Deus se levanta para julgar o sistema chamado Babilônia. Babilônia é onde eu e você tem que sair. É isso, todos os que estão inseridos dentro deste sistema, todos sem exceção, Deus olha para eles como inimigos. E você vê Isaías vendo um Deus que está vendo para julgar. Ele está vindo, tendo uma visão de um rei que está vindo com um poder tão grande de destruição, que ele fica perplexo. Ele está vendo este momento que Deus estará julgando. Escute, ele não está vendo aqui o juízo que o anticristo está fazendo por permissão de Deus. Não, ele está vendo Deus julgando. Repita comigo. Ele está vendo Deus matando, destruindo, aniquilando ímpios, injustos, prostitutos,
mentirosos, abortistas, todos os que se encontram na condição de inimigos de Deus. Aqui, escute por favor, aqui estão os anjos caídos. Eu quero ler a Bíblia para vocês verem. Por favor, Jesus te ama. Não deixe que o diabo me engane e te engane. Não existe ninguém, nem no céu, nem na terra, nem lugar nenhum, que é capaz de vencer Deus, ou de fugir de Deus, ou de se esconder de Deus. Não ouse dar ouvido à tua carne. Não ouse acreditar em filosofias malditas que são contra a palavra de Deus. Porque você está vendo aqui o que Jesus está vindo para fazer. Ele está vindo para julgar inimigos, mas para retribuir seus amigos com paz e descanso. Esteja entre os amigos e filhos de Deus. Agora eu quero que você leia isso aqui comigo. Observe isso. Olhe o que ele deixou escrito no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Provérbios. Glória a Jesus. Aleluia. Olha o que está escrito lá. Provérbios 28. Quem 28 e o 4, eu vou ler alguns versículos e eu quero que você suma daí. Que você, se você se encontra encaixado aqui, isso é sistema de Babilônia. Você vai ver as duas partes. Por favor, saia daqui. Porque este é o tempo final. Sim, é o tempo final. E Deus precisa libertar você que o amou. Ele precisa te levar para o céu. O pior juízo não é cair nas mãos do anticristo. O pior juízo não é ter tua cabeça ou a minha cabeça decapitada. Não é ser cozinhado vivo ou cremado vivo, como está escrito no livro de Daniel capítulo 11, que é o que o anticristo vai fazer. Não, não. O pior castigo não é ser perseguido e torturado ao nível extremo e máximo por demônios aqui na terra. Não, não, não. O pior juízo não é enfrentar Polion, que vai vir sobre a terra e causar um sofrimento. Ele será o comandante de legiões de demônios, como gafanhotos, e vai picar os seres humanos que estão nesta geração. Demônios virão do inferno e vai trazer um tormento tão terrível que os seres humanos quererão a morte, pedirão a morte durante 5 meses, mas Deus não autorizará a morte os levar. Esse não é o pior. Não. O pior tormento e o pior juízo e sofrimento é cair nas mãos do Deus vivo, de Jesus, de Jeová, me julgando e te julgando como inimigo dele. Esse é o pior estado da criação. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Você está vendo uma geração que está assim? Esta geração não respeita a lei de Deus. Alguém está vendo isso? Ok. Eles estão do lado de quem? Do mal. Sistema de Babilônia.
Os maus não sabem o que é justiça. O 5. Mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Você que teme a Deus. O 8, olha o que ele diz. Quem se torna rico explorando os pobres e cobrando juros muito altos está juntando fortuna para o homem generoso que ajuda os pobres. Observe o que Deus está vindo fazer. Enquanto esta geração está explorando o quê? Nós estamos vendo isso, sim ou não? Sim. A exploração do pobre. E eu quero que você saiba que Deus não odeia isso, abomina. Deus não suporta. Eu quero continuar lendo. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será uma abominação. Provérbio 28, 9. Tem alguém nessa geração que está fugindo de ouvir a lei de Deus, a palavra de Deus? Sim ou não? Deus está dizendo: isto é uma condição detestável, abominável. Em outra linguagem ele está dizendo: até a oração daqueles que desobedecem à palavra de Deus, daqueles que andam em desobediência à lei de Deus, quando eles oram a Deus, Deus odeia a sua oração. Abominação. Tem alguém nesta geração assim? Meu Deus. 28:11. Quem quer que faça ao justo se desviar para o mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. Tem alguém nesta geração que está fazendo o justo se desviar? Tem alguém que está escandalizando a obra de Deus conscientemente, trazendo escândalos e fazendo muitos filhos de Deus se desviar, sim ou não? Sim. É o que mais se vê. É o recado de Deus. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Ai daqueles que fizer com que um dos meus pequeninos tropece. Melhor que ele amarrasse uma corda no pescoço e lançasse na profundeza dos mares, o abismo. Sim ou não? Sim. Cuidado. Por que Deus fala isso? Você vai ver na palavra. Olha isso aqui. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Tem muita gente que é rico nesta terra e acha que é sábio demais. Tem muita gente se achando muito inteligente, principalmente ricos, explorando pobres. Jesus está vindo. Jesus está vindo para acertar a conta com o sistema de Babilônia. Quem quer que roube o seu pai, 28 e 24, quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe, diga: isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Escute. Tem alguém nesta geração que gosta de roubar papai e mamãe e achar que é coisa normal e natural, e que ainda ousa dizer, porque algumas traduções dizem assim: ah, isso não tem nada a ver, isso Deus não se importa com isso, não tem problema não. Deus está dizendo: este é companheiro, é amigo, é conivente do destruidor, de Satanás. Deus está vindo para acertar as contas com todos aqueles que escolheram a unidade, a companhia com Lúcifer. Deus vem para julgar anjos e seres humanos que escolheram a filiação de Satanás conscientemente. Tem alguém, sim ou não, que age assim? Escute agora. Eu quero que você veja isso aqui. Quando Isaías está vendo esta geração. Lucas, capítulo 19,
Eu não vou abrir porque não vai dar tempo, mas lá está escrito, quando Jesus está voltando, está chegando exatamente nesta geração. Ele está vindo na parábola das minas. Ele vai para o reino longínquo, e lá ele é coroado, e depois ele volta, e ele dá dons para os seus servos granjear a parábola das minas. E aí estes servos mandam um recado para este rei, que se chama Jesus. E estes servos dizem para ele: olha, nós não queremos que tu reine sobre nós. Que tu não reines sobre nós. Nós não queremos. Jesus está dando uma profecia em forma de parábola, mostrando, Lucas capítulo 19, mostrando para esta geração como é que a geração vai estar, a geração que vai ver a vinda dele. Ela vai dizer para Deus que não aceita o reino dele sobre a sua vida. Ela vai dizer para ele que não quer que ele reine sobre eles. Não aceita o senhorio. Não aceita obedecer. Ela diz para Deus. Será que nós estamos vendo isso acontecer? Quando a Bíblia diz, se alguém diz que ama ou que conhece ao Senhor, mas não obedece, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Estamos vendo alguém dizendo isso para Deus, sim ou não? Sim. Abominação. Provérbios capítulo 6. Os que proferem mentira é o que? Abominação para Deus. O que ele está vindo? O dia da retribuição. O anticristo é café pequeno. Deus libera o anticristo só para dar o aperitivo. E ele mata e decapita os seres humanos e tortura um ser que vai atuar com o poder de Satanás. Terrível. Você tem medo do anticristo? Ele está na terra. Mas eu quero dizer para mim e para você: tema Deus. Você tem que estar preocupado com o que Deus quer de você. Porque até o anticristo está escrito no livro do Apocalipse, e os seus soldados, Deus os punirá neste tempo que nós estamos falando aqui, que Isaías está vendo. O juízo sobre eles será tão terrível que eles vão se contorcer de dores, até mesmo eles. Então você e eu precisamos temer a Deus, porque o diabo não pode vencer. Ele pode esquartejar, matar, triturar, queimar, como ele vai fazer, sim. Ele vai comer vivo as pessoas, como está escrito no livro de Apocalipse capítulo 6. O quarto cavaleiro, a morte, vem para a terra, e o que ele faz lá no céu, no inferno, conforme o livro de Jó capítulo 18, ele se alimenta dos corpos dos que caem lá. Ele come os membros dele. O primogênito da morte come os membros dele. Este cavaleiro está na terra agora. Deus vai autorizar ele a agir. Ele vai comer seres humanos ao vivo e a cores aqui na terra. E esses olhos dos homens que estão na terra hoje, muitos deles vão ver, porque ousaram desonrar a Deus. Mas Deus não quer que eu e você tema isso, mas tema a Ele, porque esses anjos também serão julgados por Deus neste tempo agora. O maior problema não é eles, é Deus. Esse é o dia da retribuição. É o dia que o Senhor deixou escrito no livro de Sofonias, capítulo 1 e 14. Olha o que ele deixou escrito: eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor breve virá. Está bem próximo, vem depressa. Contudo, ouvi com atenção. Sofonias, capítulo 1. O dia de Yahvé será muito amargo, até
os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Você está vendo o que está vindo? Deus está falando dele mesmo aqui. Jeová, Deus. Neste momento aqui, a igreja já foi embora. Os justos foram levados para o céu. Eles foram tirados da terra. Eles não estão mais aqui. Até os homens mais poderosos temerão e clamarão, porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, a trombeta irá gritar os alertas de guerra contra as cidades, contra todas as cidades fortificadas. Então, escute, veja o que Deus vai fazer na terra. Isso aqui é o que está escrito em Romanos 1, que o diabo botou homens nessa terra, infiltrou na terra, homens chamados de falsos profetas, falsos cristãos, apóstatas, igreja morna, para esconder, está escrito no livro de Romanos, eles escondem a verdade de Deus, para que o povo não saiba que eles estão se colocando como inimigos de Deus, eles estão sendo induzidos a confrontar Deus, a desonrar Deus, e a pisar no sacrifício de Jesus, e expor Jesus ao vitupério e à vergonha pública. Com isso, Deus será obrigado a fazer o que está escrito em Hebreus capítulo 10, encará-los como inimigos, e eles vão ser conduzidos para o matadouro. Aqui é como um matadouro, o lagar da ira de Deus. Olha o que Deus fala que Ele vem fazer. Então, Ele está falando: eu afligirei sobremaneira a humanidade, e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e suas entranhas como esterco. Você está vendo o que Deus está dizendo? Deus está vindo fazer o quê? Com o sistema de Babilônia. Está vendo por que se deve temer a Deus? São seres humanos, homens que estão vivos agora, que disseram para Deus: eu não quero que tu seja meu rei. Vocês conseguem entender isso aqui? Vocês conseguem ouvir o que Deus está falando? Sabe por que Jesus morreu por você? Para você não ser achado aqui. Você tem um céu para entrar. Você tem um reino. Existe um trono separado para aquele que é justo, para reinar com Jesus. Você não pode estar aqui no sistema de Babilônia. Você está vendo que aqui há homens. Deus os exterminará. Para aqueles que dizem que Deus não mata, para aqueles que dizem que Deus sempre vai perdoar, você está vendo aqui Deus matando quem? Seres humanos. E naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto Ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Você está vendo o que Deus está fazendo? Aqui o anticristo está no bolo já. Aqui Apolion está no bolo. Os anjos gafanhotos que estão causaram já tortura à humanidade. Aqui praticamente a humanidade, cerca de 4 bilhões de seres humanos já se foram há tempo, já morreram, dos que estão vivos hoje na terra. Joel capítulo 2. Olha o que ele fala sobre esse dia aqui. Versículo 1, ele diz assim: fazei soar o chofar, trombeta por toda Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e já está próximo, e será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes,
Um grande e poderoso exército vem se aproximando como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente, e a terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam nada lhe escapa. Escute o que Isaías está vendo. Você está vendo a terra? Está linda, não está? Ainda. Deus está dizendo aqui como é que Ele vai fazer com que esta terra fique. E isso vai acontecer para demolir o sistema de Babilônia, o sistema da injustiça, os perversos, os malditos. Romanos capítulo 1, está escrito que não apenas os últimos versículos, para que você saia desse sistema que tomou toda a terra. Está escrito lá que não apenas os que praticam tais coisas. Que coisas? Imoralidade sexual, promiscuidade, práticas ilícitas sexuais que nós sabemos que é abominação a Deus, como Sodoma e Gomorra. Inimizade contra tudo que é justo. Deus diz que não é apenas aqueles que praticam estas coisas, mas também aqueles que consentem, comunicam, aceitam elas. Eles também são dignos de morte. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escute, esta geração está sendo conduzida para o matadouro, mas Jesus veio para libertar esta geração do matadouro, que Ele mesmo preparou pelo seu poder, porque Ele é justo para julgar o pecado. Mas Ele também deu a chance para nós. Olha o que Ele fala sobre este dia. O 6. Perante este exército, escute agora, preste atenção nisso. O Senhor está vindo, e Ele mandou um exército aqui para a terra. Esse exército está vindo, e o exército de Deus, ele é tão poderoso, é tão tremendo e terrível, é tão grande e glorioso, que está escrito que quando os povos olham para Ele, os povos da terra, esta sociedade, os reinos da terra, os reinos do mundo, quando eles olharem para Ele, eles vão se contorcer de medo. Deus está falando para nós. Mas por que eles vão se contorcer de medo? Sabe por quê? Porque está escrito que aqueles que estão afundados em pecado, eles não conseguem ficar de pé diante de Deus. Olha o que vai acontecer. Este dia é ruim por causa disso aqui, olha. Deus, quando vir, tudo que é obra que está escondida vai ser manifesto. Você imagina agora os homens que estão sobre a terra aqui. Eles mataram, roubaram. As mulheres que traíram seus maridos e continuam como boazinhas. Aqueles que pagam, que matam os pobres, que consentem com a morte e com a corrupção, assinam papéis para ganhar dinheiro, e nisso leis são aprovadas para roubar, aumentar o ganho de forma injusta, e outros mandam matar pessoas, outros consentem com isso e são autoridades, e estão vendo a injustiça proliferar, e eles autorizam e não fazem nada. E Deus está vendo tudo. Você observa aqueles que roubaram, e Deus disse que aqueles que roubam estarão onde? São o que? São inimigos dele. E ninguém sabe, mas eles estão dentro da igreja, eles trazem seus dízimos e suas ofertas, mas eles roubam lá fora e trazem para dentro da casa de Deus. Eles estão escondidos. Alguns falam em línguas estranhas, alguns mandam profecias, alguns são ocultistas e estão fazendo negócios com a palavra de Deus hoje,
e nós estamos vendo eles, mas a maioria não sabe, não percebe que eles o são. Você imagina essas pessoas agora vendo seres poderosos e o próprio Deus vindo sobre a terra para julgá-los, e eles sabendo que Deus está vindo, que ali é Deus, não é ser humano, são anjos poderosos de Deus, que sabe quem é cada um, porque Deus deu a eles poder e capacidade para executar juízo. Por isso você vê aqui um povo que está apavorado, trêmulo e aterrorizado, porque agora eles serão punidos por Deus. Punidos por Deus. Dia desses salteadores, olha o que ele fala. Eles ficam pálidos de medo. Diante desses salteadores toda a terra se aterroriza e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor do firmamento. Eis que Yahvé levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é imenso, grande e poderoso o seu exército. Como são poderosos os que obedecem ao seu comando. Como é tremendo o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Escute isso aqui. Você está vendo, o Senhor está dizendo aqui, Ele está dizendo, em outras palavras, Deus está dizendo aos seres humanos que estão aqui, a mim e a você, Ele está sendo bem claro para nós. Ele diz: quem poderá suportar? Quem poderá sobreviver? Quem estará de pé nesse dia? Quem será capaz, em outras palavras, de vencer Deus? Quem será capaz de continuar na prática do pecado? Mateus 24, e o último versículo, abra lá. Quem achar primeiro, por favor, leia. Mateus 24, e o último versículo. Glória a Jesus. Quem vai sobreviver? Quem vai sobreviver? Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 24 e o último versículo, que é o 51. Não. Pode repetir mais alto, fala novamente. Vou ler aqui no 50. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não procura e na hora de que ele não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte como os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em outra linguagem, sabe o que Deus está vindo fazer? Ele diz que vai cortá-lo. Escute isso aqui. Deus vai despedaçá-lo. Escute. Isso aqui é Deus. Não é ser humano falando. Deus está dizendo que esta geração que escolheu se rebelar contra Ele, que escolheu ser enganada por Satanás, e que sabe o certo, mas continua na prática do errado, Deus está dizendo, quando Ele chegar a um grupo que estará dentro do sistema chamado Babilônia, e Deus está dizendo exatamente que é isso que Ele vai fazer: despedaçar. Isso aqui não é o anticristo, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. Isso aqui não é o ISIS arrancando pedaços dos cristãos. Escutem, por favor, isso aqui é Jeová, o Criador de toda a terra. Isso aqui é o Senhor Deus dos exércitos. Isso aqui é aquele Deus que perdeu a sua vida, que entregou sua vida, que teve seus pedaços arrancados nesta terra. Ele está vindo e dizendo que o sistema do pecado e todos aqueles que permanecerem na prática dele, consciente e não se arrependerem a tempo, quando chegar neste dia que ele está vindo, o exército que ele está vindo poderoso, é tão grande e poderoso, os homens temerão. Por quê? Porque quando ele vier, é isso que ele vai fazer, e eles verão Deus executando juízo sobre a terra. E será nesta
geração, olhe para o teu irmão, olhe para ele, diga para ele, será nesta geração. Eu e você precisa estar à direita de Deus, como filho fiel, temente a Deus. Por isso está escrito: temam a Deus e dê-lhe glória, porque chegado é a hora do seu juízo. Tema a Deus e dê-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Então ele está dizendo aqui na profecia: quando chegar esse tempo, quem de vocês vai conseguir suportar? Não tem como suportar. Mas esse tempo a igreja não estará aqui. Não. Eu quero agora, há muita coisa para falar para vocês, mas não há tempo. Mas eu quero dizer para todos vocês: Jesus ama vocês. Glória a Deus. Mas vocês estão vendo e ouvindo dentro da palavra o que o próprio Jesus está vindo fazer. Vocês acreditam que Deus é verdadeiro? Vocês acreditam que Deus não mente? Então, temos dúvida do que vai acontecer com esta geração. Você viu que a profecia é contra a Babilônia. Você viu onde você não pode estar. Você não pode estar. Eu quero aqui acabar com essa leitura e nós vamos adorar o Senhor. Você vai ver. Isaías 24. Olha o que ele disse: e o Senhor vai devastar a terra e arruiná-la, transtornar a face do mundo e dispensar os seus habitantes. A mesma sorte terá o sacerdote e o leigo, o senhor e o seu escravo, a senhora e a sua serva, o que vende e o que compra, o que empresta e o que recebe, o credor e o devedor. A terra será totalmente devastada e totalmente saqueada. Foi o Senhor que pronunciou esta sentença. Isso é a terra. É o que vai acontecer aqui nesta terra. Agora você vai ver o que vai acontecer. O 3. O 4. A terra está de luto e está murcha, o mundo está de luto e desfalece. Desfalece os céus e a terra foi profanada pelos seus habitantes, pois transgrediram as instruções do Senhor, violaram os seus preceitos e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição de Deus devora a terra e os habitantes suportam as penas dos seus crimes. Por isso é que eles desaparecem da terra. É uma tristeza, e poucos ficam para serem contados. É uma tristeza para o vinho novo e a videira murcha, e os que andavam alegres saltam gemidos. Parou o som alegre dos tamborins. Aqui o Senhor começa a falar. Esse tempo aqui, sentimos alegria aqui, sim ou não? Sim. Você sente prazer? Sim. Nós vamos continuar lendo, mas eu não vou terminar aqui. Mas você lê em casa. Aqui está escrito que Deus vai fazer cessar a alegria da terra. Ninguém vai sentir prazer. Esse é o dia do Senhor. Não tem alegria. Os que bebem, você continua lendo este livro, os que ingerem cachaça, bebida, eles vão ingerir e a bebida vai descer amargamente, com gosto amargo, amargor. Deus proibirá a alegria de pousar sobre os corações dos homens. Não tem prazer, não tem felicidade, não tem nesse tempo. Esse é o dia de Deus julgando a terra e acabando com a mentira do homem, acabando com os injustos. Provérbios capítulo 2, se não falar agora, o último versículo está lá escrito: Deus exterminará, aniquilará, arruinará com todos os ímpios e os banirá da terra. Esse é o dia do Senhor. Mas você que é justo, você que ama o Senhor, se prepare para ser honrado.
mas a maioria não será. Mas você se prepare. E no final, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Naquele dia o Senhor invadirá lá no alto contra os exércitos dos astros e cá embaixo contra os reis da terra. Serão encerrados como prisioneiros numa fossa e fechados numa masmorra. Aqui o Senhor fala o juízo, sabe de quem? Dos demônios. Lá em cima Deus acabou com os seres humanos. E agora Ele pega os anjos caídos que estão nesta terra solto e os aprisiona. É por isso que eles tremem a Deus. Vale a pena amar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga, Senhor, eu te amo. Diga, Senhor, eu quero ser teu amigo. Diga, Senhor, eu quero estar do lado de Deus. Eu quero estar do lado que vai ser honrado. Eu quero estar do lado que vai estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da justiça de Deus, cheio da tua verdade. Jesus ama aqueles que o amam, e aqueles que o temem estão sendo separados e selecionados para morar com Ele na eternidade. Você que o teme e o respeita está prestes a ir para casa, prestes a ser abençoado, prestes a ser exaltado e glorificado por Deus. Mas aqueles que permanecerem no sistema de Babilônia, você viu o que vai acontecer com eles. Eles serão totalmente devastados, destruídos, humilhados pelo próprio Deus. Deus vai humilhar. Vamos adorar o Senhor. Adore o Senhor. Por gentileza, adore o Senhor. Adore o Senhor. Amado, pode aumentar, adore o Senhor. Esses vão embora. Os que têm Espírito, eles vão embora. Eles vão embora. Busque esse Espírito. Esses são os selados. Esses são os selados. Fale que você não escolheu seguir ao sistema de Babilônia aqui na terra. Ele não tem esse Espírito. Não, ele não tem. Não tem o Espírito de Deus. O sistema de Babilônia, ele é rebelde contra Deus. Rebelde.
Eles não têm chance, não tem como sobreviver. Não se importa com aqueles que dizem que Jesus vai demorar. A minha e a sua Bíblia diz que eles apareceriam.
e eles são inimigos de Deus. Não se importe com aqueles que estão proliferando e prosperando na injustiça, porque o meu Deus e o teu Deus disse hoje que o fim deles está chegando e eles não vão escapar. Deus se vingará deles, mas você escolhe o caminho da justiça e você será poupado, você será guardado, você será abençoado, será protegido. Para você não faltará mantimento, porque o cavaleiro terceiro, ele veio a mando de Deus. O terceiro cavaleiro preto, ele recebeu uma ordem do Senhor Jesus, do próprio Deus, para executar juízo. Ele veio com a balança, trazendo fome espiritual e fome material. Mas ele recebeu uma ordem, onde você encontrar o sangue e o azeite, que é o Espírito Santo de Deus. A estes, proteja eles, não os danifique. Isso significa o arrependimento, a obediência a Deus. Numa geração que disse não para Deus, que você diga sim para Ele e esteja entre o número dos poucos escolhidos que vai para o céu morar com Deus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu confesso os meus pecados, e em nome de Jesus eu confesso a minha mentira, todas as minhas atitudes que são condizentes com o sistema de Babilônia e que me colocou como teu inimigo. Senhor Jesus, eu confesso agora a Ti, e eu me arrependo, e eu imploro a Ti, derrama o Teu sangue sobre a minha vida. Eu me arrependo pelos pecados meus e da minha família. Imploro, me perdoa eles. Escreve o meu nome no livro da vida e me sela para a vida eterna, em nome de Jesus. Nesta noite eu Te recebo como meu único Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Eu cresci de novo. Amém, amém, amém. Glória, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Agradeço a todos. Muito obrigado. Vou passar aqui para o servo de Deus. O Senhor Jesus ama vocês. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero pedir e orar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo todos eles. Em nome de Jesus, com o Teu poder, com a Tua graça, a força para eles vencer o pecado, os seus vícios. Em nome de Jesus, aqueles que podem receber isso e que podem ouvir e que podem receber o Teu favor, Pai. Em nome de Jesus, tanto eles quanto as suas famílias agora. Em nome de Jesus, que os anjos poderosos de Deus, os seres celestiais que estão na terra agora a serviço de todos aqueles que se arrependerem de escolher o caminho da justiça, que estes seres agora trabalhem pelo poder de Deus em nome de Jesus, e abençoe eles, e solte e faça com que eles sejam favorecidos e abençoados, e alcance a graça e o favor de Deus. E assim oro por eles e pelas suas famílias, em um nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado, Deus abençoe.